Agora à noite vai estar conosco, ministrando a palavra de Deus, pastor Leandro Barreto. Mas eu quero chamar o meu pastor Marciano para introduzir esse camarada abençoado e orar por ele. Dê um aplauso ao Senhor pela vida desses homens que tem nos abençoado de forma tão poderosa. Boa noite. Parabéns para vocês por essa conferência, que eu tenho certeza que está sendo maravilhosa, amém? Muito bom ver o Davi também, o pessoal do Cultura do Céu, amigos, irmãos, homens de Deus, que abençoam demais as nossas vidas. E eu quero convidar o preletor dessa noite, pastor Leandro Barreto. Não, você pode fazer melhor. Um amigo, irmão, já esteve aqui, aliás, eu fui convidado para estar na festa de 8 anos de vocês, mas eu não pude estar porque eu estava numa viagem para Israel. E aí o pastor Marcelo falou: cara, eu preciso de alguém assim da sua altura para vir no aniversário de 8 anos. Eu vou mandar alguém acima de mim, da minha altura. E o Leandro veio, eu sei que foi uma bênção a ministração dele no aniversário aqui dos 8 anos, né, da AME. Eu sei que foi um tempo muito especial e essa noite também, eu tenho certeza que Deus vai usar a vida dele para falar com você. Irmão, e se Deus usa o Leandro, pensa o que ele pode fazer com você. Pensa. Estende a sua mão para cá. Pai, obrigado pela vida do Leandro, da Érica, Senhor, obrigado por essa família, esses amigos, irmãos. Nós abençoamos, Senhor, a vida dele, Senhor, esta noite, para que ele possa fluir, Pai, profeticamente sobre esse altar. Que a graça, o favor do Senhor esteja sobre a vida dele, Pai. E no nome de Jesus Cristo, nós queremos dar total liberdade ao Teu Espírito, Senhor. Fala conosco, queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Vai lá, bonitinho. E aí, vocês estão felizes? Eu estou feliz, gente, de estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Aleluia. O que a gente faz agora? Gente, deixa eu falar uma coisa. Não tem nada a ver com a pregação, nem com Jesus. É uns pensamentos que eu estava tendo aqui. Quando eu comecei a andar com o Marciano, ele usava terno. Você viu que agora até as calças dele estão rasgadas. Isso os bons estilos corrompem os estilos tradicionais, entendeu? Essa igreja, por exemplo, era branca quando eu comecei a vir aqui, agora ela é preta. Cultura do Céu tocava um pouquinho mais calmo, agora você vê que tá pesado o negócio, o som tá mais alto. Então, fala pro seu vizinho, não sei se vai ser bom essa noite, mas vai ser transformador. Aleluia. Eu tenho uma amiga, Laura Sougueles, ela fala assim: Lê, existe um problema muito sério no seu ministério e na sua vida. Eu falei: qual é? Quando a gente fica perto de você, a gente vira a gente e a gente dá lugar para umas coisas que antes a gente não tem coragem. Na verdade, irmãos, Deus me deu um ministério de desconstruir para construir. Então, normalmente eu estou desconstruindo o mundo para eles receberem Jesus. Normalmente estou desconstruindo a igreja para receber a galera do mundo. E obviamente que eu recebo de cada um de vocês. Na minha vida, Deus me tornou um homem mais nobre conhecendo Marciano. Marciano soltou uma faísca de empreendedorismo dentro de mim. Hoje eu sou investidor, sou swing trade. Hoje eu estou arrebentando na Bolsa de Valores. Mês passado fiz 13,43%. Esse mês já estou em 6 ponto alguma coisa. E nem o primo rico, com toda a sua glória, que está lá fazendo aquele congresso hoje, tem uma carteira cheia do poder de Deus que nem a minha. Essa foi uma inspiração através do Marciano. Galera do Cultura do Céu, uma galera que sempre me deixa constrangido. Eu quero que acabe a conferência logo para eu ficar
sozinho com Jesus de novo, toda vez que eu estou com o Davi, com o Diene, com toda a galera do Cultura do Céu. E vocês não deu nem tempo da gente sentir saudade, eu sei que todo mundo me ama aqui. E aí, eu já estou aqui de volta já, então, estou muito feliz. Aleluia. Daí agora toda a igreja ficou preta, e é daí para pior, irmão. Então, e é sobre isso que eu quero pregar com vocês. O tema da minha mensagem é a igreja preta, brincadeira. Mas o tema da minha mensagem é alguma coisa referente à convergência e à igreja 3.0. A igreja 1.0, a igreja, Jesus fundou essa igreja. E ela foi muito bem, segundo o formato de Jesus, até 300 e alguma coisa. Quando Constantino resolveu nos aceitar. Uma verdade é que enquanto o cristão está sendo perseguido, ele é muito genuíno. Mas à medida que ele vai sendo aceito, ele começa a negociar algumas coisas. O politicamente correto, por exemplo, nesse exato momento, ele está fazendo a gente negociar muita coisa. A gente fica meio com medo de dar umas pregadas violentas. A gente fica com medo de acertar uma geração. Você vai falar alguma coisa, você fica com medo de falar de divórcio, você fica com medo de falar de homossexualidade, você fica com medo de falar um monte de coisa, porque isso pode acertar alguém, pode ser que essa pessoa vá embora. E hoje a igreja é muito aceita, hoje a gente está em todo lugar, todo mundo pira na gente, todo lugar tem uma igreja preta muito louca, tem um neon na frente, é muita vibe isso aí. Todo esportista, ele tem um parente crente, todo cara famoso conhece alguém crente muito legal. Tem célula dentro do Projac, tem célula lá nos Abravanel, lá dentro do SBT, tem célula de jogador de futebol, de surfistas. Então, de verdade, nossa igreja, ela chegou no lugar mais alto que o Brasil já viu a igreja chegar. Então, nós somos influentes no mundo hoje. As pessoas, elas ouvem a gente, elas gostam da gente, elas realmente querem receber uma coisa de nós. Mas uma verdade é que nós, presta atenção, nós, a igreja, nós não estamos preparados para reinar no mundo. Ainda não. Deus está nos preparando, tem um monte de paradigma que está caindo. Quando eu pedi para a nossa igreja pintar o teto de preto e assim, eu estava vendo aquelas grandes salas de cinemas incríveis que o destaque só fica para quem está aqui, entendeu? Era essa a ênfase. É só uma questão de recorte fotográfico e visual. Não é nenhuma outra questão. É por isso que a gente escureceu tudo. A minha já nem está mais preta já. Eu fiquei tantos anos que eu falei, agora pinta de cinza, fica mais claro um pouquinho. Porque esse negócio de preto não é de Deus. Brincadeira. E aí, a igreja, ela veio bem. Um homem chamado Constantino, ele teve uma grande ideia. Eu vou trazer todos os cristãos para mim. Eles são incríveis, ninguém pode com eles. Eles estão em todos os lugares. Eles se multiplicam que nem coelho, eles se multiplicam que nem ratazana, eles se multiplicam que nem tatu bola. Em todo lugar tem crente. Então eu decidi algumas coisas. Por exemplo, até hoje tem crente discutindo se comemora ou não o Natal, se tem árvore ou não de Natal, se come o coelho ou não da Páscoa, porque o coelho não bota ovo. Eu acho que a igreja devia estar discutindo outros problemas. A gente devia estar discutindo o que nós vamos fazer quando chegar um transexual na nossa igreja. Eu acho que a gente devia estar falando disso. A gente devia saber o que fazer com eles, porque eles já estão na nossa igreja. Então, eu acho que nós ainda não estamos prontos para tudo que Deus quer derramar em nós em relação ao governo da terra. Estamos começando a entender. Não estamos atrasados nisso, existe um calendário escatológico da parte de Deus que está se cumprindo no tempo exato. Eu não estou sendo pejorativo na minha fala, não estou falando mal da igreja. Mas a verdade é que quando Constantino chegou, ele começou a declarar, por exemplo, a festa da Saturnália, que era o Natal, que terminava no dia 31. Era a festa de Deus Saturno. Então 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 era a mesma festa. Comemoração a Deus Saturno. Constantino veio e falou assim, eu decidi uma coisa, Jesus nasceu no 25 de dezembro. Ele decidiu. Então ele maquiou um feriado a um Deus. Ele fez uma maquiagem no feriado para outro Deus. Para o Deus da moda no momento, que era Jesus. E ele falou, e a virada do ano para mim é dia 31. Então ninguém deixou de comemorar a festa ao Deus Saturno. Mas ele travestiu a festa de Natal e Réveillon. Então de verdade, o meu ponto de vista é, eu não estou subjugando nenhuma coisa. Mas se eu fosse discutir se não faz Natal, também não faria Réveillon. Não faria nada. Porque a verdade é que o cunho disso tudo é essa verdade que eu acabei de te falar. Mas isso não muda a vida do cristão.
Isso não altera em nada a nossa vida. Se você está no Natal e faz o Natal para Cristo, ele é de Cristo. Se o seu sábado é de Cristo, ele é de Cristo. Se a sua segunda é de Cristo, ele é de Cristo. Mas se o seu sábado não é de Cristo, ele pode ser só um sábado da religião, entende? Então, de verdade, se o cunho e o centro não é Cristo, as coisas não vão funcionar. Então, Constantino, ele começou a fazer a sociedade aceitar o cristianismo. E com isso ele se torna o quê? O primeiro grande e único, maior líder quase que mundial do cristianismo. Nasce o primeiro Papa. Nasce o romanismo. E o romanismo é uma ordem que vem de uma ordem arônica. Romanismo nada mais é: agora vocês vão trazer os dízimos e vão pedir oração e reza para os homens que estão aqui em cima. E aí reafirma-se uma ordem espiritual acima dos plebeus. A ordem espiritual eclesiástica, aí tem a monarquia e os plebeus. E parece que algumas igrejas tratam o povo assim até hoje. Quem está aqui em cima é um ungidão, quem está aí embaixo é a plateia. Mas daí vem Pedro, Jesus pega o pior apóstolo para pôr essa revelação. Pedro é o cara da confusão, Pedro é o cara que não entende, Pedro é o sanguíneo, Pedro é misturado com colérico, Pedro ele é incrível, ele pisa na água, ele afunda na água, ele é para lavar o pé, ele lava também a cabeça, ele leva a sogra para ser curado. Já viu um cara levar a sogra para ser curado? Só Pedro que faz uma coisa assim. A maioria já quer mais que a sogra vai encontrar Jesus logo. Pedro era tão frenético, Jesus coloca uma revelação dentro de Pedro: vocês não são mais uma nação qualquer. Aliás, antes vocês não eram nem povo. Agora vocês são povo de Deus, geração eleita, nação santa, tesouro pessoal, povo que nasceu para manifestar as coisas grandiosas de Deus. Então Pedro pega e acaba. O botão que João Batista aperta de acabar com a ordem arônica, Pedro termina de fulminar quando ele fala: nós somos nação santa, geração eleita, povo exclusivo de Deus. Aí o autor de Hebreus, no último verso do capítulo 4, ele diz o quê? Qualquer pessoa que está aqui ou lá fora, por causa do sacrifício de Jesus, ele pode entrar com confiança diante do trono da graça de Deus, a fim de alcançar graça e misericórdia no dia mau. Aí a gente inventa 1000 coisas para o cara batizar. Aí a gente inventa 5.000 coisas para um cara poder ser ordenado. Aí a gente inventa o programa No Limite do Pedro Apóstolo Bial para crentes. Se vencer todas as batalhas de sobreviver a uma congregação evangélica, pode ordenar ele. O cara já está num nível de merecimento tão alto que já não é mais pela graça. E aí a meritocracia nos torna religiosos. Então a igreja romanista, ela é a igreja 2.0. Em Constantino começa a igreja 2.0. E ela vai durando até Lutero. E Lutero é a primeira tentativa, ou seja, ele é o início. A primeira tentativa que realmente se consolidou. Vieram grandes homens antes dele que profetizaram e foram queimados em fogueiras. Mas Lutero começa uma reforma, e deixa eu te dizer, escute, abre seu coração para ouvir isso. Essa reforma não terminou. Essa reforma se completa quando vier a parousia, a aparição de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo nos ares. Porque quando Ele se manifestar sendo quem Ele é, então nós, os que cremos, nos manifestaremos como Ele é, e os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e nós nos encontraremos com os ressurretos, com Jesus, estaremos com Ele para todo sempre, e vem a ordem do milênio, e assim estaremos para sempre com o Senhor, reinando com o Rei da Glória, amém? Então preste atenção, o que Lutero começou, o protestantismo continuou, mas em algum momento os homens que estavam aqui em cima, era igual a ordem de Arão, era igual a ordem arônica, era igual ao romanismo, e daí nasceu o que eu particularmente chamo de evangeliquismo. Não mexe com o ungido, eu sou um ungido de Deus, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou de Deus. Então parece que os pastores tinham unção do Zagalo, vocês vão ter que me engolir. E aí a gente viu uma igreja medíocre,
E aí nós vimos filhos de pastores desviando, casamentos de pastores acabando. Por quê? Porque a didática do céu, ela é rígida na questão do discipulado segundo o padrão bíblico. A didática do céu você só vai fazer o que você vê o seu pai fazer. Daí nós somos de uma geração que nem tem o pai. Aí somos de uma geração que nem tem a mãe. Aí somos de uma geração que a igreja nem consegue ser a igreja. Até para entender a primeira canção que a Cultura do Céu estava cantando, é difícil. O que significa coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais? Segundo Malaquias, sem família, sem pais nos filhos e filho nos pais, a terra é maldita. Então a maldição da terra não é o governo Bolsonaro, não é o governo petista, não é o marxismo cultural. A maldição da terra não são os bruxos, não são os feiticeiros, não são as igrejas que não funcionaram, não é a religiosidade, não é droga, não é maconha, não é cocaína, não é sexualidade. A maldição da terra é você e eu não desejar ser, Gênesis 1:28, a imagem e a semelhança de Deus. Não queremos carregar Jesus. Não estou falando ser evangelho. Não queremos carregar Jesus. Quem é Jesus? Hebreus 1:3. A expressão exata do Pai, a expressão exata do Espírito Santo, a expressão exata da Trindade. Aí vem Romanos 5:17. Por meio de um homem, todos somos pecadores. Minha mulher está no 7º mês, indo para o 8º mês de gravidez do Samuel. Meu bebê que está dentro da barriga dela é pecador, sem ter pecado. O máximo que ele consegue fazer é dar um nó no cordão umbilical dela, é o máximo que ele pode aprontar. Ainda que ele não peque, Hebreus 5 está dizendo que por causa de um único homem, o pecado está em nós. Mas se por causa do erro de uma única pessoa o pecado está em nós, quanto mais a bondade de Deus, que se manifestou por meio também de um único homem, Jesus Cristo. Ou seja, não é você, não sou eu. A história não tem a ver comigo ou com você. A história é Cristo em nós, a esperança da glória. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, somente nele o pecado é tirado do mundo. Somente por meio de outro Espírito, do Espírito Santo, que é como Ele. Gente, a maior bênção do mundo foi Jesus morrer. Se Jesus estivesse vivo, Ele estava na Palestina, Ele não estava nessa conferência. Não saía de lá. Graças a Deus Jesus morreu, porque agora o Espírito dele está em mim, o Espírito dele está no Marciano, o Espírito dele está no Marcelo, o Espírito dele está no Davi, o Espírito dele está em você. Um dia eu estava cortando cabelo e um cara... Eu era cabeleireiro e ele era um feiticeiro. Ele falou: tô indo na Bahia, cara, porque vai vir um cara aqui, um alemão, ele é a encarnação de Jesus. E a igreja, ela tem medo desse papo. Ai, sangue de Jesus. Se ele puser a mão em mim, eu acho que eu vou lá para o meu grupo de intercessão. Vou deitar no chão, pedir para alguém desenhar um pentagrama de giz e quebrar essa maldição. Sangue de Jesus, cara. Que igreja sem poder crê mais no poder do demônio do que no sacrifício único, perfeito e pleno de Jesus Cristo. Aí eu falei para ele: sério, cara? Você vai ter que ir na Bahia para ver isso? Ele falou: por quê? Eu falei: conheço um monte de gente que encarna Jesus. Dele: sério, cara? Você é espírita também? Eu falei: muito mais do que espírita. Muito mais do que tudo que você imaginar. Sério, sério. Sou filho de Deus. Eu falei: sabe aquele que fala meu pai? Eu tenho mais autoridade que ele. Aí ele pegou: cara, mas do que você está falando? Falei, cara, a Bíblia diz: eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro Consolador, outro conselheiro, do grego allos paráclitos, que significa outro exatamente como eu, com meu DNA. Se fosse geneticamente como eu,
mas era espiritual, espiritualmente exatamente como eu. Eu sou um, mas quando eu for, Ele virá e habitará em todos quanto me receber como Senhor, Ele estará habitando nesse. Ou seja, recebemos o Espírito de Jesus. Eu falei, cara, eu conheço criança que reencarna, eu conheço velho que reencarna, eu conheço pelo menos umas 1000 pessoas só nessa cidade dele. Meu Deus, você precisa me levar nesses lugares com você. Quando a igreja sabe quem ela é, qual a função dela em Cristo, ela governa a terra. Ela governa, escuta o que eu estou falando, ela governa a terra. Ela não tem discussões, música do mundo. Ela consegue discernir músicas, como por exemplo, cara, todo mundo aqui que se formou tocou We Are The Champions do Queen na sua formatura, e foi a hora que todo mundo chorou. E sabe por que Deus deu esse dia, essa música por Freddie Mercury? Porque sempre um músico é sensível como um profeta. E a verdade é que Deus não escolhe um cara da igreja evangélica para profetizar, Ele escolhe um cara sensível à sua voz. E teve dia que nós fizemos música evangélica que não era sensível à voz de Deus, e teve dia que alguém do mundo fez música que não era cristã, muito mais sensível à voz de Deus. Louis Armstrong escreveu uma música, oh, que mundo maravilhoso. Eu olho as crianças, mas que mundo maravilhoso. Eu vejo o verde, mas que mundo maravilhoso. Cara, se eu não consigo ver a expressão de Cristo nessa canção, eu é que não tenho sensibilidade. Então o que eu estou te dizendo, nós não estamos prontos para governar a terra, porque a gente tem medo de quem bebe, a gente tem medo de quem fuma. Mas a Bíblia não diz roda dos escarnecedores, não é para permanecer. Por isso você tem o seu discipulador, por isso você tem essa conferência, por isso você tem a sua célula. Aqui você é municiado, mas para quê? Se você for como Jesus, até para dormir na casa de Zaqueu. Se você for como Jesus, até para a prostituta lavar o seu pé. Algum momento você vai entender que o que a prostituta está fazendo no seu pé é uma adoração a Deus. E às vezes um culto que você está não é. Você entende? Eu estou querendo hoje, em nome de Jesus, pretejar toda a sua mente branquinha evangélica. Eu estou querendo que você seja livre para que você possa viver as convergências de Deus. Tem gente que pergunta para mim, Leandro, será que eu posso trabalhar em tal emprego? Daniel trabalhou na Babilônia. E a Babilônia foi virada de cabeça para cima por causa de Daniel. Ela é de cabeça para baixo, mas enquanto Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá, ela virava de cabeça para cima. Quem é você? Você está numa universidade federal, que você vire a sua universidade de cabeça para cima. É isso que Jesus está esperando da igreja. Cara, eu sou o pastor mais desigrejado que você vai conhecer. E eu vou 350 vezes na igreja por ano. Mas eu não tenho aquela carga de religião que as pessoas têm. Eu sempre pedi, Deus, me dá uma voz entre os gentios. E na igreja, me ajude a catapultar a igreja para ser governante da terra. Cara, eu estou dizendo, essa palavra não tem nenhum cunho de libertinagem, mas total cunho de liberdade em Cristo Jesus. Então essa igreja, por mais que Lutero disse que era tudo pela graça, a gente arrumou um jeito mais, entretanto, porém, a gente jogou isso de volta na igreja. Cara, eu conheço gente que desviou da igreja por causa de boné. Eu conheço de gente que desviou da igreja por causa de tatuagem. E essa pessoa foi embora da igreja que a pastora tinha tatuagem definitiva na sobrancelha, daí pode. Só que o povo não é bobo, se ele vê 2 pesos, 2 medidas, o povo não é tolo. E de verdade já não era para a gente estar discutindo nada desse assunto. O que é cultural, o governo dos pais não é transferido para a igreja. Você, papai e mamãe, nasceu para ser imagem e semelhança de Deus dentro do seu lar, dentro da sua casa. Deus não te chamou para parir filhos, Deus te chamou para dar a luz. Isso consiste em colocar a luz do mundo dentro do seu filho. Eu encontrei esses dias o Davi na Lagoinha, a gente estava ministrando. De repente eu olhei os filhos dele, que era criancinha de igreja. Falei, mano, cadê seus filhos? Está ali na conferência da Lagoinha para crianças, eles estão ministrando. Eu falei, é isso.
Nós somos de uma época que os filhos de pastores era tudo desviado. Por quê? Porque eles ouviam seu pai dizer aquilo que eles não praticavam. Ninguém aprende o que você diz. Ninguém aprende o que você dá para ele ler. Seu funcionário não aprende aquilo que você não faz. Você pode falar para o seu funcionário fazer certo, ele vê você fazendo errado, ele só faz o que vê você fazer. A didática do aprendizado é: Jesus só fazia o que via o pai fazer. E a verdade é que o seu filho adolescente está refletindo o que vocês são em casa. Cara, domingo passado eu estava ministrando adoração. Tinha uma única pessoa aqui embaixo chapando com Jesus comigo. Era minha filha de 8 anos. Eu nunca pedi para minha filha mais velha ser pastora, mas ela é. Então quando filhos de pastores me procuram e falam: você sabe, né? A vida de filhos de pastor é terrível. Mas eu não vejo isso quando eu converso com o Murilo. Aliás, o Murilo só fala do chamado dele. Todos os filhos do Marciano, quando está comigo, só fala do chamado, só fala do que está vindo. Por quê? Porque quando você está exposto a um ambiente de convergência, já está acontecendo toda a atuação do reino de Deus aqui na terra como é no céu. Não é uma linha a forceps, é um estilo de vida que traz uma atmosfera de governo e de reino. É verdade, porque quando alguém aperta a campainha na sua casa, você sai, olha o mendigo, então você ora pelo mendigo e dá uma cesta básica para o mendigo. Por que seu filho vai amar missões? Porque ele já viu você fazendo na porta da sua casa. Por que o seu filho vai dizimar e vai ofertar quando é criança? Porque você já ensina. Quando você dá 10 reais para ele, você fala: vai lá e leva uns 2 para semear em Jesus. Já faz 20% já, para não dar ruim, senão você vai virar um crente medíocre. Pelo amor de Deus, filho, vai lá. À medida que você quer colher recalcada, sacudida e transbordante, então faz. A Radassa já fala: então dá metade, pai. Daí outra metade que sobrar, eu compro uma boneca para minha amiga, para minha outra amiga, uma para mim. Eu falei: meu Deus, ela que está vivendo com 10%. Eu falei: já é pastora, está vivendo com dízimo. Mas a igreja 2.0, ela ficou parada em nós. A igreja 2.0 é você precisar de um Moisés. Alguém que suba a montanha para consultar Deus para você. Nós largamos o horóscopo, nós largamos as cartomantes, mas a gente quer os profetas adivinhos. Igualzinho a gente queria antes. Não é que a gente quer eles, a gente quer alguém que tenha mais intimidade que a gente. A Bíblia diz que quando Jesus está na última ceia, tinha 3 caras frenéticos no rolê de Jesus. Tinha 12 incríveis, mas tinha 3 caras frenéticos. Pedro, Tiago e João eram os caras frenéticos. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que quando Jesus fala: um de vocês vai me trair, nessa hora, João está aqui, ó, deitado no peito de Jesus. A Bíblia diz que num rápido lance de olhar, Pedro meio que diz assim para João: João, pergunta para ele se esse cara sou eu. Até mesmo João, incrível, poderosamente amigo de Jesus, pai da igreja dos judeus, se inclinou para perguntar para alguém que tinha mais intimidade com Jesus do que ele, qual era o plano de Deus para ele. A igreja 2.0, um ungidão faz sucesso. Mas a igreja 3.0, cada membro, cada servo é filho, servo, amigo de Deus, é rei para viver a vida de Deus aqui na terra e sacerdote para entender como ela vem do céu. A igreja 3.0, ela não é igreja de homens poderosos só no púlpito, mas são maridos poderosos, são empreendedores poderosos, são professores poderosos, porque nós não somos semelhante à ameba, acidente cósmico, parente do macaco. Você não é um vegano que come vegetais só para você ser igual ao seu amigo macaco. Você entende que você é a imagem e semelhança de Deus. Você governa todos os animais da terra. Você governa o resto da humanidade que ainda é criatura e não é filho de Deus. Quem está entendendo, fala amém. Você quer entender mais como enxergar como Deus? Você leva esse livro. E se você quer entender como governar mais, como imagem e semelhança, você leva esse, tem lá atrás.
E meus amigos, olha esse texto de Romanos, capítulo 5, versículo 17. Gente, eu tô liberando mais, que eu tô numa conferência. A conferência não é lugar de gente comum. Gente comum vem no domingo porque a igreja está aberta, ele vai na igreja porque no romanismo tinha que ir domingo, no evangeliquismo tem que ir domingo. Mas uma conferência é um lugar que você investe em você, é um lugar que você vem para conferir, é um lugar que você está mais faminto, que você está querendo uma comida mais pesada. Mas olha esse texto de Romanos 5, versículo 17. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça. Olha só, o caos que Adão causou é um nível. Ainda maior é algo que veio por meio de um outro único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça, e todos que a receberam reinarão em vida. Repete comigo, reinando em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Cara, a Bíblia diz que você vai reinar em vida. Os escapistas só querem acreditar que esse versículo começa do arrebatamento para frente. De resto, nós vamos apanhar do diabo o resto da vida. Gente, se alguém quer ser esse crente, a gente se vê na glória. Mas de verdade, quando eu saí na sacada em Jerusalém, como um corpo glorioso, e o cara ainda for humano no milênio, não vai adiantar ele falar, nossa, Lê, eu te conheci. Eu falo, não, aparta de mim que eu não te conheço. Vai existir uma diferença entre quem crê e quem não crê. Isso é galardão. Salvação te põe no átrio. Não há nada que você possa fazer que Deus possa te amar mais. Isso é salvação e isso te põe no átrio. Mas se você quer sentar no trono com Jesus, tem muita coisa que você pode fazer, mas muita, que você pode ter mais de Jesus na glória como recompensa de honra. A primeira parte, Evangelho da graça. Segunda parte, Evangelho do reino. Nós precisamos entender a diferença das duas coisas. Receberão a recompensa de Deus e reinarão em vida. Essa palavra reinar em vida é a palavra grega basileia, de Basileia, que em português é basílica. E a única que a gente conhece é a de Aparecida. E basílica é o nome da reunião dos governantes eclésia, recebendo uma palavra dos apóstolos enviados do céu, para que eles saiam estabelecendo o reino e justiça de Deus aqui na terra, como é a voz do rei que passa pelos apóstolos e empodera a eclésia dentro das basílicas, para que a gente possa reinar em vida. Então basílica é lugar da reunião dos homens que vão mudar a terra. Quem que se reúne dentro da basílica? A eclésia, a igreja. O que elas recebem? Voz apostólica. O que é voz apostólica? É diferente de voz pastoral. Pastor, ele apacenta pessoas. E eu não estou falando agora da denominação dos homens. Nós temos pastores que têm encargo apostólico, que têm encargo profético, que têm encargo do ensino. Pastor Luciano é um homem que todo mundo chama de Pastor Luciano. E ele é um mestre. E ele é um apóstolo, e ele fundamenta um monte de igreja. Esse é um encargo dele, eu estou falando de encargo. Então preste atenção, a palavra apostólica, ela sempre te revela coisas para a sua época, que tem a ver com o calendário escatológico de Deus. Ela sempre traz uma mensagem de como aplicar agora, como funcionar agora. A igreja está mudando o seu modus operandi, ela está mudando a sua maneira de operar a igreja. Estamos mudando formatos de culto, estamos mudando liturgia, estamos mudando linguagem, estamos ampliando tecnologia para a gente fazer o evangelho avançar mais e mais e mais longe. Mas ainda tem gente que fala, meu Deus, você viu agora a Bíblia em tablet? Imagina Paulo vendo a Bíblia em papel. Ele fala para Timóteo no fim da vida, me traz os pergaminhos. Imagina, Paulo quando queria ler a Bíblia tinha que abrir os pergaminhos. Me abre aquelas Bíblias com couro de camelo, sei lá o nome de tudo, aqueles materiais, vai abrindo.
procura o versículo tal. Que versículo, meu irmão? Nem versículo existia. Versículo vai nascer tudo na casa de um ateísta, Voltaire. Versículo e Bíblia, biblioteca, se junta pela primeira vez na casa do cara que declarou: em 100 anos ninguém mais lembra quem é o cristianismo. Talvez você não saiba quem é Voltaire, mas a impressão, a primeira impressão de um livro na história foi a Bíblia, na editora de Voltaire. E a mansão onde ele morreu virou depósito de Bíblia, porque foi o primeiro e até hoje o livro mais vendido da face da terra. E é o único livro que o autor lê com você, ministrando dentro de você e transferindo o poder de Deus para que você possa estabelecer isso aqui na terra como no céu. Esse é o poder de Deus, a glória de Deus. E com todas as nossas falhas, nós nunca atrapalhamos a igreja de crescer, nós nunca atrapalhamos a igreja de continuar avançando. Eu não gosto de falar coisas contra a igreja, porque eu acredito na igreja de Deus. Ela é a convergência de Deus aqui na terra, e ela, na verdade, é o plano B de Deus, porque o A é família. A igreja só nasce depois que a família cai. A família era um sacerdócio. Deus falava com Adão diariamente. Adão não precisava de líder, Adão não precisava de pastor, Adão não precisava de ninguém para revelar nada. E Deus até ensinou depois que ele caiu: toda vez que você fizer esse sacrifício aqui que aponta para o cordeiro, você já está salvo de novo. O Senhor ensinou sacerdócio para Adão. Isso foi levado tão a sério que Jó virou sacerdote da sua família. Jó, antes de saber que os filhos pecavam, ele já consagrava os filhos. Os filhos vinham do retiro da igreja, ele: vem aqui que eu vou ungir vocês com óleo ungido. E eu vou: pai, nós fomos no retiro da igreja. Vai que vocês pecaram em pensamento. Vai que quando o pastor disse governante do lar. A Bíblia diz que Jetro é um sacerdote de Midian. Só tinha Melquisedeque e Jetro também. Quem foi Jetro, gente? Meia dúzia de ovelha. Mas o cara que deu destino para Moisés. E Moisés é o cara que deu destino para 3 milhões de pessoas, tirando elas da tirania. E de verdade, alguns de nós, presos na igreja 2.0, a gente nem entendeu que a gente largou algumas drogas do mundo e entrou numa droga de religião. Alguns de nós parou de fumar e passou a acusar todos os fumantes. Parou de beber e passou a condenar todos os nossos amigos que ainda bebem. Não foi para isso que Cristo nos libertou. Isso é a igreja 2.0. A igreja 2.0, ela se sente melhor que os outros. A igreja 2.0, ela se sente: o meu Deus. Porque Deus não pode deixar isso. Se ela legislasse por o gay como um cidadão, ela não criaria confusão com os LGBT. Pelo contrário, ela ganharia eles pelo poder do amor de Cristo. É assim que nós temos vivido. Nós temos 20 ex-homossexuais na Poema, mais um monte de outros sendo transformados, e a gente respeita eles como a gente respeita qualquer pessoa que chega naquele lugar. E eles sabem o que é pecado e o que não é pecado. A palavra é pregada. E o Espírito Santo, ele não pode ter sócio. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A gente deixa com ele. Se ele não fizer, a gente não pode fazer. Um dia o Cordeiro de Deus invade essa pessoa, e isso é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando a pessoa passa a ser a habitação do Espírito, então o sabor do pecado é realmente repugnante. E isso é uma ordem espiritualmente natural na vida de alguém que nasce de novo. De dentro para fora, vem queimar em mim, é o que a gente acabou de cantar. É o Espírito habitando dentro de nós. Então quem é a igreja 3.0? É a igreja que não tenta fazer o que o Espírito Santo tem que fazer. É a igreja que não tenta fazer o que Jesus tem que fazer. A mensagem da igreja 3.0, presta atenção, isso é muito sério. Principalmente para líderes que estão me ouvindo. Se a sua mensagem termina colocando um peso em alguém, de um Deus que nunca está satisfeito, essa não é a pregação do Evangelho. Porque ninguém pode satisfazer as exigências da lei. Mas o texto que eu li, por meio de um: todos nós vamos reinar em vida. Ou seja, a sua mensagem tem que acabar com apelo. Se Jesus for seu Senhor, fica tranquilo que nele está a plenitude de todas as coisas. Segundo apelo que tem que ter em todos os seus discipulados e mensagens: ninguém pode fazer isso sem o Espírito Santo que ele enviou. Porque ninguém é bom por si. Eu não sou uma bênção.
mas o Cristo que habita em mim tem me tornado. Eu não sou um homem de Deus, mas o Espírito Santo que tem me aperfeiçoado de glória em glória. Seja cada dia que eu tenho um tempo de qualidade com alguém da AME, com o Cultura do Céu, com o Marciano, à medida que o corpo de Cristo me toca e o próprio Espírito dele que habita em mim me toca, eu sou transformado de glória em glória. Então já não sou eu quem faz, mas é Cristo que habita em mim. E por mais frutos que eu tenha, por mais coisas incríveis que eu tenha, não foi eu, mas a graça de Deus que habita em mim. Se a mensagem precisa terminar em você precisa de Jesus, e a mensagem precisa terminar em você precisa ser cheio do Espírito Santo. E aí, se você desceu a exortação e terminou com Jesus resolve isso, o Espírito Santo te transforma, a mensagem está completa. A mensagem está completa, porque houve exortação, mas houve edificação, e houve a possibilidade que para ninguém é possível, porque só Ele, só nele habita corporalmente a plenitude da glória de Deus, e Ele envia para nós por meio do seu Santo Espírito. Então, Basileu é o ato de reinar. Significa ser rei, exercitar poder real, reinar, governar uma província, governar o governo com o Messias, o reinado dos cristãos do milênio. O que eu quero que você entenda é, Leandro, então eu vou reinar já? Plenamente, só os triunfalistas pregam que a gente reina antes do milênio. É um erro, porque você não pode reinar plenamente com o corpo que ainda não é glorioso, porque na nossa natureza está o pecado, no nosso espírito já habita o Senhor, e o seu batismo com fogo é na verdade o aperfeiçoamento que o Espírito opera sobre a sua alma e sobre a sua carne. Então, quanto mais o processo vai me transformando, mais maduro eu vou me tornando, mais consistente eu vou me tornando, mais dependente eu vou me tornando, mesmo menos de mim vai existindo, menos confusão eu vou causando. Antigamente eu tinha aquela explosão com Jesus, no dia que eu aceitei Jesus, um abismo quando eu caía, mas à medida que o processo de Deus vai efetuando, vai fazendo assim, até que você faça assim, até a hora que você morreu para você mesmo, não tem mais nada. Só Cristo habita em você. Só Cristo habita em você. Aí é a hora que a AME não é outra igreja, é minha igreja, porque eu só tenho uma, porque é Jesus que habita em mim. Então a Assembleia, a Alcance e a Poema é minha igreja. Então reformados e calvinistas e arminianistas e bolsonaristas, todo mundo é meu irmão em Jesus. E aí eu prefiro, ao invés de dar pitaco, ficar por perto. Vai que eu consiga equilibrar alguma coisa de alguém e consiga aperfeiçoar a igreja. E o mundo vai nos conhecer quando nós nos amarmos e quando a gente for um. E é só essa época que começa nosso reinado no mundo, quando a gente realmente é um. A glória vai nos ser dada quando a gente é um. Aleluia. Olha como está o mesmo texto na Bíblia, a mensagem. Se a morte obteve supremacia pelo erro do homem, imagine o que pode fazer a extraordinária recuperação de vida que agarramos com ambas as mãos. Esse dom de vida extravagante, essa restauração total, providenciada pelo homem Jesus Cristo. E sabe o mais incrível? Foi o homem Jesus Cristo que te deu, não foi o Deus Jesus Cristo. Se fosse o Deus Jesus Cristo, o homem não tinha sido aperfeiçoado. Então deixa eu te falar uma coisa. O cristianismo ele já deu certo, irmão, e ele nunca mais pode dar errado. Porque quando ele vem como Deus, despido do poder de Deus. E ele acha o ventre de uma virgem. E até mesmo o processo de maturar Jesus como varão perfeito não foi fácil. Você sabia que Jesus tinha dinheiro para nascer numa hospedaria? Ele tinha dinheiro para nascer num hotel, porque a Bíblia garante que os pais dele bateram nos lugares
Então não foi por falta de dinheiro, foi pela vontade do Pai. Então tem coisa que você pode, mas por causa da vontade do Pai, você não pode. 2 caras que moram no Brasil hoje, porque pela vontade do Pai a gente mora no Brasil, por exemplo, sou eu com o Marciano. A gente ia morar nos Estados Unidos alguma hora e de repente a vontade do Pai vai ficar no Brasil agora. Mas Deus, mas era você que falou, não, mas era só para vocês ficar um tempinho. E eu vejo muita gente falando, se eu pudesse ir embora para os Estados Unidos, eu falo, eu também. E o pior é que eu posso em todos os níveis, menos no nível mais elementar que existe. Deus querendo que eu vá. Então olha isso que incrível. Quando você aprende a obedecer à vontade de Deus, você vive como Paulo, que queria ir para a Espanha, mas não vai. Olha que coisa linda, gente. Mas olha só, por que eu tenho que reinar? Por que a convergência de Deus tem que acontecer em mim? Olha Mateus 25, verso 34, isso aqui fala do milênio, presta atenção. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, viu? Direita. Venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Esse reino aqui é o reino que não cai mais. Mas esse versículo está inserido num contexto em que os da esquerda vêm e falam, ei, por que a gente não vai reinar também? Aí ele diz assim, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, eles deram. Eu tive nu, vocês não me vestiram, eles me vestiram. Eu tive encarcerado, você não me visitou, eles visitaram. O que é reinar? É ser a imagem e semelhança de Deus e governar em vida. Então você está tendo um estágio do milênio com a sua esposa, com os seus filhos, com a sua célula, com o seu ministério. Se você for um escapista, você acredita assim, ei, Deus já sabe tudo. Se você for um predestinado, você já pensa assim, até a salvação Deus já salvou. Daí nessa você cruza o braço e você pode tocar a sua vida do jeito que você quiser. Porque ou um dia você vai virar um corpo glorioso no arrebatamento, ou já está todo mundo predestinado mesmo. Judas já ia para o inferno, você já vai para o céu, e aleluia, Deus já sabe o fim de tudo. Esse aqui fica esperando, eu não cuido da saúde porque eu vou ganhar um corpo glorioso. Eu não compro uma casa porque eu vou morar na mansão de ouros, e rua de ouros e mar de cristal. E aí o escapista, ele é o vitimista, fica esperando Deus vir resolver os problemas que ele causa. Esse outro aqui, que é predestinado a tudo, fala, não irmão, fique calmo, não tem nada fora do controle de Deus. Eu prefiro estar no meio desses caras. Eu acredito que por causa da operação do Espírito de Deus em mim, por causa dele habitando em mim, eu já posso reinar aqui na terra como é no céu. Não vai ser todo dia que eu consigo, mas eu acredito que se eu for, Jesus vai, e se eu orar no nome de Jesus, Ele pode fazer, e se eu crer no nome de Jesus, Ele pode acontecer. É por isso que eu estou aqui hoje, porque eu acredito. Eu não acredito que é um simples convite para eu pregar. Eu estava com a minha inscrição do 0 ao 1 milhão lá no Primo Rico, paga. Galera, você vai? Eu falei, não vou. Por quê? Eu falei, porque eu tenho um chamado, mano. Porque eu nasci para fazer o meu chamado. E depois eu vejo no YouTube. Então os caras, mano, mas você não vai estar lá? Eu falei, cara, eu nasci para uma convergência. Eu não sei se você veio por uma conferência que vai mudar a sua vida para sempre, mas eu vim para isso, e é sempre assim que eu saio de casa, senão eu não saio. Se eu não acreditar que eu tenho a ver com a transformação de Deus aqui na terra, eu volto a ser cabeleireiro, vou ganhar meu dinheiro. Ninguém fala quando um cabeleireiro compra um carrão novo, todo mundo fala, salão top. Pastor compra, deve ser o dízimo. Não é fácil essa vida de pastor não, fofo. Não é brincadeira não, meu amigo. Agora deixa eu te falar. Se você serviu as pessoas, se você amou as pessoas, se você deu a sua outra face, caminhou mais uma milha, entregou também sua túnica, ei, presta atenção, os que obedecem são os que amam. Não é nessa ordem que está o versículo. Os que me amam e receberam o meu amor, esses obedecem. É um relacionamento de prazer. A oração é um bate-papo. Eu converso com os meus amigos de WhatsApp. Se você está apaixonado por alguém,
2 horas da manhã você está mandando emoji, coração. Você fica mandando o Leandro Barreto, você está feliz? Foi vocês que fizeram isso. O Brasil inteiro está mandando esse emoji aí. Você quer conversar com as pessoas que você mais ama, por quê, gente? Porque você quer se relacionar. Eu já vi crente falar que vou lá pagar o preço. O que você vai fazer? Eu vou buscar Deus. Você imagina cada marido aqui falar para o pessoal, dá licença, minha mulher está lá no quarto, vou lá pagar um preço, lá estar com ela, já volto. Nunca mais ele entra no quarto, elas nunca mais deixam. Você não paga preço para estar com alguém que você ama. E esse preço já foi pago por Jesus no Calvário, e por meio desse único homem, nós vamos viver por um relacionamento com Ele, aleluia. Então a igreja 3.0, ela não fez nada, porque Ele já fez tudo. Ela só replica o que viu Ele fazer. E por que ela faz isso? Porque meu alimento é jejuar. Eu não passo fome quando eu jejuo, pelo contrário, eu me alimento de Jesus. Jejum no Novo Testamento tem uma única finalidade. Não serve para trazer filho de volta, não serve para conseguir uma casa, não serve para conseguir um carro, serve para eu ficar mais sensível a Jesus. No Novo Testamento, jejum só serve para isso. Então você está com fome de Jesus? Jejua. Você vai estar dizendo, Jesus, eu quero comer da vontade do meu Pai, eu quero comer do pão vivo que desce do céu. E nisso você já vai estar orando. Mas Leandro, um dia eu jejuei pedindo para Deus fazer algo, Ele fez. Deixa eu te provar o que você fez. Mateus 6 diz, quem orar no seu lugar secreto, entrar no quarto, fechar a porta, buscar Deus em secreto, esse Deus te recompensará publicamente. Então lá está escrito, quando orar, não está escrito se um dia você quiser. Quando orar, faça assim. Outra parte, quando jejuar, faça assim. Quando você estava jejuando, pagando o preço por alguém, você também estava orando por esse alguém. Deus não respondeu o seu jejum, Ele respondeu a sua oração. Mas agora o seu jejum respondeu a Deus. O seu jejum faz você ficar sensível com Deus. Então jejum, meu botãozinho verde de sensibilidade para com Deus é que liga. Não sou eu que obrigo Deus, vai fazer o que eu quero, Deus. Estou jejuando. A igreja 2.0 nos ensinou a levar sacrifícios para Deus que Jesus já levou. Então ela fez as pessoas ficar girando em torno de coisas que o povo fez no Egito. Quando o povo sai do Egito e está indo para a terra prometida, eles ficaram 40 anos ao redor de uma montanha chamada Seir, que significa o monte do bode peludo. Significa dando um rolê com o diabo. Ou você conhece algum outro bode peludo de Deus? Cada vez que eu e você ficamos fazendo aquilo que já é nosso por direito, cada vez que eu e você ficamos praticando sacrifícios que Ele já sacrificou, nós estamos fazendo um relacionamento que não agrada a Deus. E essa religião não é viva, ela é 2.0. Parece bonito, parece santidade, mas perece pelo uso e não tem poder de conter os impulsos e as compulsões da nossa natureza adâmica. Mas já que vocês estão mortos com Cristo, Colossenses 3, buscai as coisas do alto onde Ele vive. Você tem prazer em fazer um download do céu. Você ora o Pai Nosso, não mais como uma reza qualquer. Que seja feita a sua vontade aqui, na AME como no céu, aqui nessa convergência como no céu. Que aconteça aqui essa noite, no meu casamento, no meu ministério. Se liga nessa foto, que legal. Eu vou te explicar um pouquinho mais o reino de Deus. Quem não sabe, essa é a cheirosa, linda, maravilhosa Marginal Tietê. Se você nunca foi para lá, baixa o seu vidro quando chegar lá e sinta o aroma. Brincadeira, não faz isso senão você morre. Gente, é o seguinte, Marginal Tietê, aqui é minha casa, aqui embaixo, aqui. E lá é a casa de vocês. Então aqui é o lado de Guarulhos, lá é o lado de Osasco, aqui é o lado norte, lá é o lado sul. Se você sai da minha casa e vem para cá, você vai escolher uma dessas 3 pistas aqui. Essa ou essa.
Todas essas 3 pistas, elas vêm da minha casa até a de vocês. Você pode escolher qual você quiser. Mas eu vou te dizer qual que você devia escolher. Você devia escolher essa aqui, ó. A da esquerda. A pista que está beirando o rio. Isso tipifica o reino de Deus. Por onde o rio passar, tudo vai acontecer. As árvores plantadas à beira do rio, as folhas não murcham, o fruto nasce no tempo certo. Tudo que fizer prosperará. É na beira do rio. E na beira do rio, aqui, você pode andar a 90 por hora. E quando não tem radar, dá para dar mais um golinho. Claro que a gente não faz isso, que a gente é evangélico, né? Quando faz, porque a gente está correndo atrás das almas, essa é a explicação para a polícia. Eu já sei, eu sou profeta. Tem alguém fazendo maldade aí. A pista do meio vai para o mesmo lugar, só que ela vai a 70 por hora. A pista lá da direita, ela vai a 60. Se você ficar na pista da direita, que é a dos ônibus, ou para virar à direita no bairro, é 50. Na mesma via, indo do mesmo ponto para outro ponto, você pode ir a 90, 70, 60, 50, tudo depende da sua escolha e da sua decisão. Assim é o reino de Deus. E assim é a convergência. Ah, eu sou salvo pela graça. Pega qualquer pista, irmão. Pode pegar, é Jesus mesmo que pagou essa conta. Garanto que o blindex do céu fecha, nem que seja você por último. Você já está para dentro. É por causa de Jesus, não é por causa de você. Mas alguém vai ter mais fome. E quem tiver mais fome, ele vai ouvir o que Jesus fazia quando ele vinha manifestando o seu reino. Quando Jesus manifestava o seu reino, ele destruía a igreja que não era dele. Em primeiro lugar, ele queria curar, era logo no sábado. Bendito Jesus, fizesse no domingo não dava rolo, sexta-feira até 5h45 não dava treta, ele fazia sábado. Poxa, não podia deixar a prostituta lavar o pezinho dele sozinho. Ele, a mãe dele, a moça. Não ia dar ruim, ninguém ia falar mal. O cara vai no GC, na célula mais religiosa, devia chamar célula do Satanás. Ele vai lá e deixa quem molhar o pé dele? A prostituta. Mas Jesus é muito zoeiro, gente. Sangue de Jesus, Jesus. Então olha só. Primeira coisa que ele faz. Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Acabou a religião. Acabou tudo. Segunda coisa, graça para o pecador. Ninguém te acusou? Ninguém te condenou? Não. Nem eu. Salvação pela graça. Agora apontamento para a pista do meio e para outra pista. Aqui começa o discipulado. Quer ser meu discípulo? Quero. Vai e não peques mais. Amigo, vai e não peques mais não é a mensagem que você prega para o mundo. Vai e não peques mais é a mensagem que você prega para quem foi transformado. Para o mundo você prega: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aquele que vier a mim jamais, de maneira alguma, lançarei fora. Essa mensagem é para o mundo, o evangelho da graça é para o mundo. Por isso que existem essas 3 pistas. Mas se eu quero mais, se eu quero tomar minha maca e seguir, ou seja, aquilo que por 32 anos me deixou paralítico, agora eu vou andar em Curitiba com aquilo que me deixou paralítico, mostrando para todo mundo. Ele me libertou, Ele me transformou. Eu poderia largar a maca para trás, mas largar a maca para trás é largar o seu testemunho para trás. Você tem que andar e movimentar com aquilo que te paralisou. Ai, foi meu casamento. Agora você esfrega na cara do capeta que o seu casamento é cheio de Jesus. Era seu filho drogado, então você profetiza que ele vai ser transformado e ele vai virar um pregador cheio de Jesus. Isso é levar a maca.
Isso já fala de um plus. Vai e não peques mais, toma a tua cruz e segue. Tudo isso é discipulado, pregação para discípulo, evangelho do reino. Ou seja, quer mais? Quero. Quer andar em mais alta velocidade? Dá seta, vai para a esquerda. Pista da esquerda. Só que se você fica na pista do meio pensando assim, vai que eu quero comer um McDonald's qualquer dia, eu dou seta, saio, paro ali do lado. Você nunca vai meter o pé para chegar mais rápido. Se você pensar, que eu tenho um namoradinho, que às vezes o problema de algumas pessoas é um WhatsApp que tem um sorriso lindo ainda, né? Que eu tenho um menininho lá que eu oro, vai se converter. Você fica na pista de 50 por hora esperando por ele. Não é você que salva ele. Se o Espírito Santo não fizer a obra, você não pode fazer. Então alguns de nós abrem concessões. Concessões nos tiram da convergência. Agora, abrir mão das concessões te põe na pista mais veloz. Então a primeira pista é o átrio e a segunda pista é o santo lugar, mas a terceira pista é o santo dos santos, e quem já pisou nesse lugar, ele já sabe o que vale e o que não vale a pena. Eu sei, a minha natureza adâmica me faz olhar para a direita às vezes e pensar, nossa, quem está ali. Tem dia que você está indo embora daqui para a minha casa, quando chega na Marginal Tietê, você está morrendo de fome e tem um oásis lá, o McDonald's da Vila Guilherme. Gente, quando é 6 da tarde, está parada a Marginal, você entra ali, vai para o segundo andar, ficou comendo o McLanche feliz, realmente feliz. Porque ninguém anda, é o quinto dos infernos, aquela Marginal, e você fica lá comendo, está tocando uma música lá. Você fala, vou comer outro lanche, vou tomar uma casquinha também, vou ficar aqui até esse caos acabar. Mas o único jeito de você parar para isso, que é da alma, que é da carne, é se você estiver na pista da direita. Mas às vezes eu estou pensando na Érica, eu estou pensando na Radassa, estou pensando na Lília, eu estou pensando em chegar em casa e estou na pista, sempre eu estou na pista do reino, a milhão. Quando eu olho lá o negócio da Vila Guilherme... E o pior, milhão nessa hora é 5 por hora, mas é a milhão. Vem cá. Talvez você já ganhou alguém para Jesus. Esse alguém veio para a igreja. Daqui a pouco você olhou ele. Aí você falou, Deus, mas eu ganhei. Como é que ele foi e eu não fui? Imagina você que é uma líder de célula, uma líder solteira orando para casar. Daqui a pouco vem uma fofinha neófita. Você é muito mais gata que ela. Você é cheia do Espírito Santo que ela. Aí ela chega para você e fala assim, líder, você não sabe, eu estou orando com fulano. E é o cara que você ora há 3 anos. O que você faz? Não é de Deus. Acabou de bloquear o reino de Deus e sua justiça. Semeia, filho. Se você já está orando há 3 anos e não rolou, semeia. A Bíblia diz para amar o próximo. Não deu certo com esse? Ame o próximo. Vai amando o próximo. Todos os segredos e os oráculos de Deus já estão na palavra, irmão. Sei que não pegou. Vem cá, você tem o coração de ser suporte, catapulta, plataforma, para alguém viver. Eu me lembro que um dia eu estava vendo galpões na cidade. Todo galpão que eu ia ver para alugar, a igreja do povo do meu amigo estava alugando, do Vande, ou a igreja do Carlito Paz estava alugando, a igreja da cidade. Eu chegava no galpão, os caras, vocês são da igreja da cidade? Não, Poema. É que os caras da igreja da cidade vão vir ver também. E amanhã vai vir os caras da igreja do povo. Aí eu comecei a perceber que nós estávamos disputando toda hora o mesmo galpão. Reuni meu presbitério, chamei os caras e falei, deixa eu falar uma coisa com vocês. A gente já está na cidade, a gente já está estabelecido, deixa o Carlito chegar, deixa o Vande chegar, vamos dar a vez para os caras, Deus vai fazer sobrar uma coisa incrível para nós. Os dois acharam 2 lugares incríveis, mas eu achei o mais de todos, porque o meu eu não procurei.
O meu foi colheita de ter dado vantagem para os meus irmãos que também estão na via expressa comigo no reino de Deus. Por que você faz isso, Leandro? Porque eu fui perdoado, então eu contenho o perdão. Esse é o problema de quem perde a salvação durante o dia umas 10 vezes. Porque chega na hora dele dar algo para alguém, ele não tem o que dar. Se eu fui perdoado, eu contenho o perdão, então eu posso dar o que agora? Não dou treta, não tem como, eu só dou perdão. Então eu sou um cara passável para trás, eu sou um cara enrolável, eu sou um cara que as pessoas as pessoas vão embora da Poema, elas falam mal, daqui a pouco elas voltam, falam que me amam, daqui a pouco elas vão de novo, daqui a pouco elas voltam de novo. E eu já sei que elas são bipolar, e um dia eu sou um homem de Deus, outro dia eu sou o Lúcifer, mas beleza. Eu sei quem eu sou. E o que eu tenho para dar? O direito da dúvida. Eu tenho uma capa para dar, eu tenho uma outra face, eu tenho mais uma milha, porque não posso negar isso tudo que está aqui dentro. A igreja 3.0, ela é só um duto. Eu posso dar todas as coisas que recebi do Pai. Até mesmo Paulo, quando vai fazer a ceia, porque recebi do Senhor aquilo que também vos dou. Eu só estou pregando essa noite aquilo que eu tenho recebido da parte de Deus. Eu adoraria ter uma homilia perfeita, um sermão maravilhoso, mas de verdade eu só consigo entregar o recado, e esse é o que eu tenho. E olha o que a Bíblia diz em João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, eu vim para dar vida e vida em abundância. E a última coisa que eu quero ler com você, para que essa convergência venha sobre a sua vida, você pode escolher, gente, 60, 70 ou 90 por hora, você pode escolher como você quer ir. Eu tenho uma ansiedade pela eternidade, eu quero ficar na da esquerda, eu quero ver logo os frutos de Deus, eu quero que aconteça logo as coisas de Deus. Eu tinha uma possibilidade de ficar fora do Brasil e deixar as coisas ir numa velocidade na Poema, ou voltar para cá e acelerar talvez vezes 10 essa velocidade. Eu voltei por causa dos meus pastores, e eu voltei por causa das igrejas que nós estamos abrindo. Esse ano a gente abriu 2. Eu voltei para discipular pastores, porque eu recebi uma palavra de Deus. Ele deu 1 talento para um, 2 para outro e 5 para outro. Deixa eu te falar, quando você tem 1 talento, você tem fome de multiplicar. Quando você tem 2, você tem, presta atenção, quando você tem 2, você tem experiência de multiplicar, mas quando você tem 5, você acha que você já multiplicou tudo. Eu quero dizer para homens que tem muito de Deus aqui, ainda é tempo de fazer isso dobrar. Ele transforma 5 em 10. Ainda é tempo, e o tempo mais difícil é quando 5 para você é 5 ministérios e você é sênior de uma igreja. Marciano de Deus, queria ser pastor de jovens. Quando você tem que multiplicar a igreja, multiplicar pastores, multiplicar ministério. Eu vou fazer 40 anos dia 19. Às vezes eu falo, Jesus, era para eu ser Timóteo. Por que eu estou vivendo uma vida de Paulo? Porque eu escolhi a convergência. Se você escolhe a convergência, os frutos se antecipam, tudo acontece, as bênçãos de Deus vêm correndo atrás de você. Então de verdade não inveje ninguém que está na pista de lá, dá seta e vem também. Você também pode vir, todo mundo tem acesso a esse lugar. Tem mais fome, tem mais pão. Ele dá pão para quem come. Essa galera vai aparecer no domingo, vamos dar pão para eles. Mas Ele também dá semente para quem quer semear, poder para quem quer derramar, dons para quem quer frutificar. Ele tem isso para derramar sobre nós. Agora deixa uma coisa entrar no seu coração hoje. João 3,16, numa ótica que talvez você não viu. Porque Deus amou o mundo. Repete comigo, amou o mundo. De tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A palavra mundo está 4 vezes nesses 2 versículos. Quando a gente vai falar de música, a gente fala música do mundo. Filha, não namora esse menino, menino do mundo. Gente, tirando o Marciano, que não é daqui, o resto é todo mundo do mundo. Que mal essa piada, né, cara? Volta aqui, gente. Amém.
Me leva com você. Onde for eu vou, o que disser direi. A gente trata o mundo como se Deus não gostasse dele. Tudo que é do mundo é pejorativo para nós. E se eu falar para você que Jesus salvou o mundo antes de salvar o homem? O homem pecou no jardim. O primeiro lugar que Jesus derramou sangue foi transpirando no jardim do Éden. Ele salvou primeiro a terra, depois morreu na cruz para salvar o homem, para governar a terra. E até mesmo que não está funcionando na terra, fica tranquilo. Novos céus e nova terra. Ele ama tanto o mundo que Ele quer salvar tudo. Ele quer salvar todos. Mas à medida que a gente teve medo da TV, ou teve medo da música, teve medo do teatro, teve medo disso, tudo isso ficou na mão do diabo. E o que é a igreja 3.0? Influenciar todas as esferas da sociedade, por meio do poder do Espírito Santo de Deus. Leandro, mas você acha que a gente vai restaurar todas as coisas? Nós não. Mas nós estamos treinando para assumir o governo daquele que vai restaurar todas as coisas. Então ele levanta essa igreja para fazer a vontade dele, não aqui dentro, aqui em Curitiba, como é no céu. E nós vamos batendo essa mensagem apostólica, estabelecendo essa cultura apostólica, até que um dia ele apareça com a sua parousia. Ele aparecerá nos ares, a trombeta vai soar, nós estaremos com ele para sempre. Quem morreu na fé também. E aí vem aquilo que a gente espera que um governo faça. Aí vem o estabelecimento pleno do reino de Deus e da sua justiça. As ruas serão de ouro. O nível de justiça vai ser tão grande que onde você vai pisar já é de ouro. Ou seja, o topo da corrupção do mundo hoje é o piso do seu pé. Você vai estar sempre acima disso. Isso significa você agora é um ser espiritual. O corpo que você vai se mover não tem dor, não tem medo, não tem rancor, não tem ira, porque a salvação do corpo também chegou. E assim governaremos para sempre com Ele. Então quem crê nessa palavra e quer viver a convergência, deixa eu te dar um decreto profético. Segunda-feira, você acorda mais cedo, fala com o Rei da Glória, pelo menos uns 15 minutinhos. Fala com o Rei da Glória, pede para Ele te dar o dia, diz para Ele que você quer ganhar o dia. Você que vai trabalhar, vai lá e trabalha, e seja o melhor funcionário. Você que vai ser a dona de casa, seja a dona de casa que vai transformar. Você vai profetizar sobre os seus filhos, sobre o seu marido, sobre o seu lar. Você que é um jovem, levanta e vai estudar, e vai ser o aluno mais zica do colégio e da universidade. E aí quando vocês chegarem em casa, 6 da tarde, seja o melhor marido que a sua casa já viu, a melhor esposa que a sua casa já viu, o melhor filho que os seus pais já viram. E quer mudar o mundo? Começa mudando seu casamento, sua casa e sua família, senão não fecha a conta de fechar o mundo todo. Mudou tudo isso, fica tranquilo, você não precisa fazer mais nada. O resto tudo é frutificação a partir da videira e a partir de crer com os seus, e a cultura do céu será estabelecida como uma convergência. Onde eu estou, Ele está. Onde eu olho, Ele olha. O que eu escuto, Ele escutaria. O que eu falo, Ele falaria. Onde eu ponho a mão, Ele colocaria. Então agora Ele usa os meus pés para andar, minhas mãos para tocar, minha voz para falar. Por quê? Porque já não vivo eu, mas eu vivo a 90 por hora no reino de Deus, estabelecendo a cultura do céu aqui na terra como no céu. Amém? Fica de pé para parecer que está acabando.